Canta aquela música lá enquanto Jeremias não vem. Chora, Israel, Babilônia. Canta aí, canta aí. Vai ganhar o debate. Rapaz, Já ganhou o debate, deixa cara, eu se ver. você cantar. Olha o professor Jeremias aí. Opa. Quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes plantearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo pobre do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora, Israel, no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Crame, Israel. Bavel huló, huló, melkol lecha. Kra Eloi, uishmota. Eloi chai yashiecha. Chora, Israel. Babilônia não é teu lugar. Clama Eloi, uishmota. Eloi chai yashiecha. O tema é: eu preciso crer na Trindade para ser salvo? Sim, não, talvez, depende, no começo, depois, não sei, dos dois, tá certo? Vamos lá. Vamos começar pela honra, né? Pelo mais velho aqui. Eu não preciso nem falar quem é o mais velho. Então, por que tá rindo, Baruque? Ri não, Baruque. Vamos lá. Só... Jeremias, 2 minutos pela tua apresentação, meu querido. Legal, todo mundo já me conhece aqui, graça e paz para todos. Antes da gente ter esse debate aqui, eu já passei refletindo, estudando, pesquisando sobre esse tema, não foi aleatório para mim, porque eu compreendi que para a pessoa ser salva, a porta e o caminho é Jesus. Legal. Só que quando você apresenta Jesus, inescapavelmente, já temos um pacote dentro desse estudo, né, teológico. Por exemplo, o Evangelho Marcano é o primeiro evangelho, não é o de Mateus, é o de Marcos. É o primeiro evangelho. Se fôssemos seguir uma ordem cronológica, Marcos seria o primeiro evangelho, a encabeçar a lista. Quando a gente lê o introito do Evangelho de Marcos, está assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. De cara já apresenta duas pessoas. Aí o interlocutor vai querer entender, mas como assim Filho de Deus? Deus fez ele como? Ele foi feito? Ele sempre existiu? Essas perguntas começam a vir. Legal? Aí quando a gente lê o livro de Efésios, logo no capítulo 1, as 3 pessoas estão ali, de forma bem clara. E justamente na obra da salvação. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos predestinou nele para sermos eleitos desde a fundação do mundo, não sei o que, não sei o que. Aí vai falando tudo aquilo. Depois eu vou ler esse texto aí na maior tranquilidade. Apresentou o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo que nos predestinou nele. Aí os versículos subsequentes vai falar que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Então, meu amigo, eu tô aqui. Eu vou demonstrar tudo isso. O trem vai começar a passar, coloca aí o barulho. Ok, tá aí os 2 minutos de apresentação do Jeremias. Agora é o Baruque. 2 minutos, Baruque, para falar quem você é e o que você vai defender, cara. Seu som. Opa. Shalom, povo de Deus, Yevarei Elohim. Eu sou o Fábio Baruch, judeu messiânico, e como todo judeu, eu sou unicista, né? É padrão da gente isso, não é sobre questão de ser protestante ou não,
Porque só tem duas opções para o judaísmo. Ou ele é unicista, ou ele acredita que Jesus Cristo é tão somente um profeta, um homem. Então eu optei pela ramificação do judaísmo, embora menor, que crê igual a maioria, né? Que é um só Deus, indivisível, né? Inseparável, que antes dele nenhum Deus existiu, depois nenhum outro, que quando ele próprio vai fazer ou proferir algum tipo de juramento, ele jura por ele mesmo, porque não tem por quem jurar além dele. E eu acredito que, diferente dos meus irmãos trinitarianos, eu não creio que os trinitários sejam condenados, ou qualquer outro segmento, justamente por acreditar num conceito aparentemente politeísta. E quando eu digo isso, eu não digo com exaltação, mas eu digo com base nos termos que são utilizados para tentar explicar a Trindade. Eu acho que os padres, eles falharam muito nessa parte. Precisaria ser refeito, eu creio que precisaria ser refeito esses conceitos para que a doutrina da Trindade viesse, né, a ser mais forte, a ser mais consolidada, mais forte. Eu acredito que os unicistas, eles em hipótese alguma, eles acusam, né, os trinitarianos de serem idólatras. Pelo contrário, a gente acredita que eles são nossos irmãos e que Jesus é o único caminho. E o restante são coisas que são acrescentadas na nossa fé. Ok, ok, tá aí a apresentação do Baruch, ok. O tema da live, o tema do debate é: preciso crer na Trindade para que eu possa ser salvo? É necessário? Está aqui dois debatedores, um acredita que sim, outro acredita que não. Jeremias, você tem 10 minutos para discorrer sobre esse assunto. Assim que você falar, eu solto o seu tempo. Veja só, o irmão Baru, ele vai começar com o Primeiro Testamento. Ele acabou de elencar um comportamento religioso da fé dele com o judaísmo. Está alinhado com o judaísmo, segundo Baru. E ele se diz unicista. Sendo unicista, nós vamos ter um problema, porque o cristianismo emerge do judaísmo. Isso é consenso na maioria dos acadêmicos, historiadores especialmente. Não tem como o cristianismo ser dissociado do judaísmo. Tanto que quando nós estudamos o judaísmo do primeiro século, ele vem no plural. Eu tenho aqui na minha estante um livro do Leonardo Chevitarese, que ele vai trazer exatamente judaísmos, cristianismos. Por quê? Porque essas expressões de fé são constituídas por uma pluralidade, porque nada no ser humano é uma coisa só. Nós somos muitos, né? Como disse o Nietzsche, você nunca saberá com quais de mim está sentado à mesa. Porque há em mim um velho, uma criança, uma pessoa controlada e um doido. Essas constituições de muitos eus são as vozes que se multiplicam no discurso que me alcança e que me atravessa. Um dos discursos religiosos faz com que tenhamos várias expressões de fé. O judaísmo está aí para isso. Então, o cristianismo também e outras expressões de fé de outras religiões. Quando eu vou apresentar para alguém o Senhor Jesus, a pergunta é curiosa, preciso crer na Trindade para ser salvo? Eu disse que sim, sem titubear, porque inicialmente a gente apresenta Jesus. Quando a gente apresenta Jesus, a pessoa será levada a questionar quem é Jesus. Qual a origem dele? Ele sempre existiu? De onde ele veio? Que negócio é esse de filho de Deus? Deus é pai em que sentido? Essas perguntas são inescapáveis para uma explicação teológica e filosófica. Então veja, o Evangelho Marcano é o primeiro, né? Que começa dizendo assim: princípio do Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Legal. Se um novo convertido está conhecendo Jesus agora e nem se decidiu pelo batismo, e ele fizer a pergunta crucial: o que eu faço para eu ser batizado? O que eu preciso? Ele já está andando na fé.
já está conhecendo Jesus. O mandamento de Jesus é o seguinte: são 2 sacramentos, batismo e santa ceia. A igreja, que é a igreja, sabe o que é isso. 2 sacramentos Jesus deixou, batismo e santa ceia. Quando eu vou discipular alguém, eu vou ensinando essa pessoa que Jesus é o Salvador, Jesus diz em Mateus 28, 18 a 19, ide, que na verdade no grego a expressão é para indo, pregando o evangelho, ensinando as nações, ensinando as nações, deixa eu ver aqui o versículo, aí ele vai falar, forma batismal, está aqui, e de ensinar, que eu coloquei tudo aqui para o gerúndio, eu me atrapalhei um pouquinho, está aqui, 28, 18. Chegando Jesus diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, portanto, aí diz aqui, indo, ensinando todas as nações, batizando-as. Batizando de que forma, Jesus? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus já abre o discurso com uma percepção, com uma concepção trinitária, para quem está ingressando na fé em Jesus, que mais tarde vai ser chamado de cristianismo. Então qualquer pessoa que olhar para esse texto já vai dizer, caramba, é verdade. Nós já temos aqui, a pessoa está conhecendo Jesus para ser salva, legal. Quando a gente lê, por exemplo, o Atos dos Apóstolos, que era no primeiro século conhecido como, tinha uma disputa, Atos dos Apóstolos ou do Espírito Santo? Prevaleceu dos apóstolos, mas eu achava ortodoxamente Atos do Espírito Santo, porque é o ministério do Espírito Santo. No capítulo 8º, o Felipe está numa imediação ali, e tem um rapaz lendo o profeta Isaías. Aí no profeta Isaías, ele está angustiado, porque ele não sabe quem é aquela figura, quem está falando aqui. Aí o Espírito Santo fala para Felipe, achega-te até aquele carro. Aí Felipe faz o quê? Começa a anunciar a Jesus. Aí, professor, então acabou o debate. Tem que conhecer a Jesus, então, para ser salvo. Legal. Mas notem, um verdadeiro perito, quando vai examinar a cena de um crime, ele não pode deixar nenhum fio solto, um fio de cabelo, qualquer detalhe pode ser importante para o desfecho daquele crime, para a solução, né? Então o que ele faz? Tudo é importante. Quando eu estou lendo com os olhos perito, que estou lendo, estudando grego, estudando a crítica textual exatamente para me tornar um exímio pesquisador, portanto um perito, é o que eu almejo, o que eu faço? Peraí, Felipe está ali, o Espírito Santo fala com ele, ele chega até o carro e anuncia que esse profeta Isaías está falando de alguém chamado Jesus. Só que no texto isaiano diz que Deus agradou Moelo. Deus agradou Moelo, fazendo enfermar. Ó, tá aqui, ó. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor, do Senhor prosperará na sua mão. Então, quem moeu Jesus na cruz foi o Senhor. O peso do martelo, já cantava na década de 90, era as mãos de Deus, era o peso da mão de Deus. Então veja, quando o Felipe é impelido pelo Espírito a chegar e a explicar sobre Jesus para a salvação daquele indivíduo, nós já temos implícito quem está levando Jesus para o sacrifício. Então a pessoa vai ter que conhecer quem é essa pessoa. Quem é esse aqui que está moendo Jesus? Quem é esse cordeiro? Felipe teve que explicar tudo. E quem mandou Felipe falar para aquele rapaz sobre Jesus? Foi o Espírito Santo. Aí legal, a gente já descobriu isso aqui. Então, aí a gente chega, irmão Baru e todos que estão aqui, a gente começa a chegar agora no Evangelho Joanino e vemos duas pessoas logo
no primeiro capítulo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então ele tem um relacionamento com o Pai, estava com o Pai envia esse ser é pregado para as nações, a começar por Israel, e quem convence as pessoas a partir da pregação, desde os dias de Jesus na sua pregação, como depois dele, não é ele. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Espírito Santo. E aí, é apenas a minha fala introdutória, depois a gente vai cavar mais fundo. O Efésios, no capítulo 1, livro de Efésios, Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Aqui, assim, de autor, aqui é por meio de Jesus Cristo. Então o Pai criou um meio para salvar a humanidade, por meio de Jesus. Agora, olha que interessante, no versículo de número 13. Já falou do Pai, falou do Filho. Agora o 13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então nós temos aqui agora o Espírito Santo, Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos selou, e agora também ele é o penhor da nossa herança. Legal? Pode passar para o Baru. Depois eu vou aprofundar nessas falas aqui. Ok. Estamos aqui no debate teológico e o tema é: preciso crer na Trindade para ser salvo? Tá aí os 10 minutos de exposição e apresentação do Jeremias. Agora, o nosso irmão Baruch terá também 10 minutos para decorrer sobre esse tema. Preciso crer na Trindade para ser salvo? Baruch, com você. Seu microfone. É porque eu fecho por causa dos animaizinhos aqui que eu cuido, aí eles ficam bagunçando. É uma fala muito bonita e, inclusive, o exímio professor tem um cabedalo teológico bem elevado, muito inteligente, isso eu não descarto. Mas nós temos algumas problemáticas, porque quando o texto sagrado traz a relação entre salvação e vida eterna, o requisito principal que a palavra traz é justamente crer no Senhor Jesus e ser batizado. São essas duas funções principais a qual é atribuído aos apóstolos para levar ao nome do Senhor para nos trazer a salvação, do Senhor Yeshua HaMashiach. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, a partir do verso 30 ao 31, quando houve aquele reboliço todo nos cárceres da prisão, o carcereiro trêmulo depois de receber a lâmpada, ele faz uma pergunta objetiva, incisa, concisa e direta. Uma pergunta perfeita. Uma pergunta que, ao meu ver, resolveria todos os problemas teológicos entre essa questão trinitarianos, unicistas, unitaristas, judeus, etc. Qual é a pergunta? O que eu preciso fazer para ser salvo? É o que a Bíblia está dizendo. Não é o que os padres ortodoxos estão dizendo, não é o que a teologia está dizendo, é o que a Bíblia está dizendo. E aí ele vai responder da seguinte maneira. Veja bem, a pergunta é o que eu preciso fazer para ser salvo. É Bíblia, é o texto bíblico. É o momento em que a Bíblia não se cala e nos direciona especificamente ao que precisamos fazer para ser salvos. Sem acréscimo de doutrina, de teologia, de doutrinas rabínicas, judaicas, de doutrinas ortodoxas de padre. Aí o apóstolo Ravi Shaul vai responder: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí o texto vai dizer que ele estava falando da palavra do Senhor e que todos na casa dele creram. Tomou eles consigo naquela mesma noite, né? Lavou-lhes os açoites e logo foi batizado e todos os seus.
Então, sempre que nós estamos falando de salvação, de algo relacionado à vida eterna, Jesus é o caminho, como bem o professor Jeremias colocou. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus, ele é o aio, porque ele é o mediador entre Deus e os homens, ele não é um. Se a mediação ela for dividida, ela for qualificada pela minha crença no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de novo eu repito e digo, não acredito que os trinitarianos sejam condenados, se bem que alguns acreditam que é necessário crer na Trindade, né? Não é puxando sardinha, mas é a minha fé, o meu ponto de vista. Porque se a pessoa crê em Jesus como Salvador, que ele é a ponte, ele não é uma ponte, ele não é um dos nomes, né? A palavra de Deus vai dizer que só há um nome, a qual o homem de Deus possa ser salvo. Está no livro de Atos, capítulo de número 4. Vai dizer que este nome seja no céu, onde na visão trinitariana também está o Pai e o Espírito Santo, aqui também, na terra, onde também está o Pai e o Espírito Santo, aqui na visão trinitariana, ou em qualquer outro lugar. Então, se eu tenho um nome que eu preciso ser salvo, esse nome é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sem acréscimo de doutrina, sem acréscimo de visão judaica, sem acréscimo de qualquer outro ensinamento. E sim, o professor Jeremias, ele pontuou uma coisa muito importante que eu tenho que reconhecer. Eu não seria honesto da minha parte em não reconhecer isso, que é que a visão dos judeus sobre Yeshua é diferente da minha visão. Isso é verdade. Só que nós precisamos entender também que tem judeu ateu, né? Tem judeu homossexual, tem judeu lésbico, tem judeu feiticeiro, tem judeu bruxo, tem judeu, né? Eu não vou falar a palavra, né? Que pegaram os meus irmãos no passado, no bigodinho. Tem judeu que segue esse segmento, como tem em muitos outros segmentos no mundo. Então, dizer que esse conceito de, pelo fato que eu defendo isso, não há solidez nos meus argumentos, eu estou falando de Bíblia. Eu estou falando de Bíblia. Eu não estou dizendo o que a igreja me ensinou. Eu não estou falando o que o judaísmo me ensinou. Eu estou falando da palavra do Senhor. É isso que eu estou falando. Então, quando nós envolvemos esse requisito de salvação, esse quesito de salvação, sempre está relacionada à fé em Jesus Cristo. Em segundo plano, o que aparece é a questão do batismo. É o que aparece. Que não é o assunto, mas já como o pastor Jeremias tocou, chamado de pastor que é o nome de Deus, ele apacenta ovelhas aqui, então, pastor. Né? Se por sinal, muito melhor do que muitos que tem por aí. Quando a gente toca nesse conceito aqui, a terceira opção que aparece, nos trazendo uma esperança de salvação, que não seja tão somente, se é que fôssemos colocar um acréscimo, mas não é necessário, se fosse tão somente a questão da Trindade, por que que dentro da Bíblia, quando é questionado qual o caminho para a salvação, ou qual o nome, ou qual a forma para ser salvo, Jesus é apresentado como este nome absoluto, é o nome de Jesus, né? E eu não estou falando nem de Taná, de Torá, que a gente sabe que lá diz que o Eterno é o único Salvador. Então nós já teríamos um problema aí que se a Trindade ela for literal, nós temos dois Salvadores. Então, ou arranca o Taná, ou arranca o Brit Hadashah. Um precisaria anular o outro, né? Inclusive, quando nós falamos desse quesito de salvação, a terceira coisa que aparece, além do nome de Jesus, batismo, não é Trindade, com todo respeito aos nossos irmãos, com a devida vênia, mas é santidade. O que eu mostro no texto? 1 Timóteo capítulo 2, versos 14 a 15, a palavra-chave que aparece ali é souzo, e em seguida nós temos a palavra salvação, para manter a salvo seguro, né? E o contexto que aparece ali, a narrativa, a perícope principal, é a questão da Eva, que foi enganada, e a questão do homem que não foi enganado. Porém, fala como ela vai alcançar a salvação, dando à luz a filhos, criando em temor e santificação. Por que santificação? Porque o mesmo termo que aparece aqui
é o mesmo termo que diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Então seria muito mais conciso da nossa parte, né, muito mais lógico, plausível, dizer que crer em Jesus, ser batizado e se santificar. Seria mais plausível. Agora, se nós partirmos da premissa de que o Espírito Santo é quem produz essa santificação, eu não duvido disso, mas há sim uma sede da parte do homem. Davi disse que um fundo clama ao outro fundo. Você é cheio daquilo que você busca. Você é cheio daquilo que você tenta se aproximar, daquilo que você invoca. De sorte que, quando o Velho Testamento vai falar sobre o quesito salvação, e eu vi um irmão mencionando aqui, eu não sei se ele é judeu, ele falou, não há a palavra salvação no hebraico e tal, no aramaico, a palavra é Yeshua, todo mundo sabe. E tem outras vertentes nessa palavra, então eu não sei qual é o segmento que o irmão segue, se é judaísmo ou é testemunho de Jeová, eu não sei, mas o irmão se colocou muito mal aqui na rolagem, foi uma falha, né? E a gente entende, porque às vezes por falta de estudo acontece isso. Então, esse conceito de salvação, ele aplica-se exclusivamente, pelo menos dentro da Bíblia, ao nome de Jesus e então o batismo. Se a pessoa tiver condições ou tempo de ser batizada. Mas o principal é o crer. É o crer em Jesus, né? Foi mencionada a questão do eunuco, e eu concordo perfeitamente que ali foi questão de fé. Mas quando ele lê o texto, o profeta de Deus, o apóstolo, o santo apóstolo de Deus, fala para ele que aquilo se referia a Jesus. Não era ao Pai, Filho e Espírito Santo, não é o conceito de trindade. Ele se referia a Jesus. Ele se referia a Jesus. Sobre a expressão agradou Moelo, Jesus se entregou, gente. Ele não foi obrigado. Eis que um filho se nos deu, eis que um filho nos nasceu, se nos deu. Foi Jesus que se entregou. Nós precisamos tirar esse conceito da nossa cabeça, que Deus olhou para Jesus e disse, eu vou moer ele aqui, vou botar para quebrar, vou arrebentar com ele. Não foi. O próprio Cristo disse, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo de mim a dou. E eu dou por livre e espontânea vontade. E assim como eu dou, eu mesmo posso tornar a tomá-lo. É isso e muito obrigado. Ok, tá aí as palavras do Baruch, né? O tema do debate é: preciso crer na Trindade para ser salva? Muito bem. Para ser salvo, deixa eu zerar o tempo aqui. Agora sim, tá? 40 minutos para cada. Vocês cadenciam o tempo, tá? Vocês olhem aí no cronômetro o tempo que vocês estão usando. No final, deixar uma pergunta. Tanto o Jeremias quanto o Baruch deixar uma pergunta para o colega responder. Jeremias, assim que você falar, eu solto o seu tempo. Joia. Graças a Deus, o Baru é um homem de paz e por isso dá para a gente dialogar de uma forma muito tranquila. No entanto, compete a mim, que sou pesquisador nessa área há muitos anos, tentar abrir os olhos do meu irmão para a sã doutrina, a teologia ortodoxa, que é a teologia sistemática que está apoiada no Evangelho, apoiada em Jesus. Dito isto, com relação à salvação, quando Paulo foi falar no capítulo 10 de Romanos, versículo 8, 7 a seguir, ou versículo 8, 9 a seguir, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres no Senhor Jesus, não. Que Deus ressuscitou dentre os mortos. Já entra aqui uma segunda pessoa. Será salvo. Note que Paulo não ficou apenas crer no Senhor Jesus. Ele trouxe o que a gente chama de adicionante. E em teu coração creres. A conjunção aditiva cai, está trazendo um outro elemento essencial para a salvação. O que acontece? O irmão Baru ainda não entendeu que a Santíssima Trindade, neste caso, somente nesse caso, por natureza e propósito, é indivisível. A gente vê a Santíssima Trindade, irmão Baru, na criação. Essa parte eu aprendi com você, o resto eu quero que você fale. Bereshit bara Elohim.
Aqui para nós na teologia, esse Elohim, por mais que tenhamos uma pluralidade, está de acordo com o verbo bará, que é criado do nada, que está no singular, então ele se inclina para o singular. Mas a natureza semântica é plural. Então o que acontece? Ali vamos chamar de Deus. Deus criou os céus e a terra. Bereshit bara Elohim. Quando a gente chega em João, capítulo 1, versículo 3, o Filho é chamado de Criador. Todas as coisas foram feitas por ele e por meio dele. No versículo 10, esteve no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o reconheceu. Nós já temos o Pai e o Filho criando. No capítulo 1, versículo 16 de Colossenses, Paulo diz, logo no último versículo, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então Jesus também está aí trabalhando na criação. E Jesus não é o Pai. Aí depois nós olhamos para a pessoa do Espírito Santo, no Salmo de número 95, que Salmo não é capítulo, né? São números por ser louvores. Aí no Salmo 95, vinde, eu acho que no versículo 6, 95, verso 6. Vinde, adoremos e louvemos a Yud Revav-He. Ô Duda, por favor, Duda. Ele nos criou, ele é o nosso criador, Yud Revav-He. Aí ele vai falando, chega um momento que diz, portanto, se hoje ouvires a sua voz, e em seu coração... Não, peraí, eu me atrapalhei um pouquinho, que minhas filhas fazem barulho. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Joia? Aí quando a gente lê o capítulo 3 de Hebreus, esse capítulo 3 está dizendo que quem falou ali foi o Espírito Santo. Portanto, como diz o Espírito Santo, dois pontinhos, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da tentação lá no deserto. Então, aquele criador do Salmo 95 é o Espírito Santo Baruch. Então, está na criação, as três pessoas criando. Depois, na concepção virginal, Salmo 2, verso 7, tu és meu filho, hoje te gerei. É o pai que está falando. Mateus 1, 23, não temas em receber ela como tua esposa, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. O Espírito Santo está gerando Jesus. João, capítulo 1, versículo 18. E o verbo se fez carne. Jesus é quem está se fazendo carne. Jesus é o agente dessa ação. Então nós temos o Pai gerando o Filho, no Salmo 2, verso 7. O Espírito Santo fazendo Jesus no ventre de Maria, Mateus 1, 23. E Jesus se fazendo, em João 1, verso 18. Temos de novo as três pessoas trabalhando aí. Na ressurreição. Bendito Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo tal ressuscitou dentre os mortos. Então, quem ressuscitou Jesus foi o Pai. Quando a gente lê em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, diz que pelo poder do Espírito de santificação, o ressuscitou dentre os mortos. Foi o Espírito Santo agora que ressuscitou Jesus. E bem falado pelo meu irmão Baru, ele disse, por isso o Pai me ama, porque eu dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. A relação do Pai e Filho direto aí. Mas é Jesus que está dizendo que vai se ressuscitar. Em João, no capítulo 2, derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Então Jesus é quem vai se ressuscitar. Veja, as três pessoas estão na criação, na concepção virginal e na ressurreição de Jesus. E para terminar, as três pessoas na salvação. O Pai planejou, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Filho executou, está consumado. E o Espírito Santo aplicou, conforme nós lemos aqui em Efésios, no capítulo de número 1, que diz que o Espírito nos selou, olha, em quem vós também estáis. Em que vós também estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor. O penhor de quê? Da vossa herança, para a redenção da possessão de Deus, louvor da sua glória. Baru, penhor.
Eu não tenho como pagar uma dívida. Qual que é a garantia que eu vou pagar aquela dívida? A justiça vem e penhora um valor. Isso chama-se garantia. Como que eu tenho a certeza da salvação, Baru? Que o Espírito Santo está em mim, ele me selou e ele penhorou. Ele é o penhor. Olha, Jeremias é salvo. Por quê? Porque eu estou nele. Conforme diz Davi, não retires de mim o teu Espírito, torna-me da alegria da tua salvação. O Espírito Santo, que não é Jesus, que não é o Pai. Então as três pessoas estão aí bem colocadas. Vou deixar o meu irmão Baru agora falar. Jeremias, faça a tua pergunta. Ah, tem que fazer a pergunta, né? Então, Baru, diante dessa dissertação que eu fiz aqui para o irmão, porque a dissertação é diferente da narrativa. A narrativa você apenas vai falando. A natureza de uma descrição você é até redundante. Você vai fazer uma descrição minuciosa. E uma dissertação você vai elencando esses textos que vão dialogando entre si. Conforme tudo isso que eu falei, você ainda acha que nós não temos três pessoas distintas trabalhando concomitantemente para a salvação, irmão Baru? Fique à vontade, meu querido. Ok, estamos aqui em um tema, preciso crer na Trindade para ser salvo? Baruch, é com você. Agora, com a devida vênia, argumentos muito bons, né? Mas com a devida vênia eu tenho que discordar respeitosamente do professor pelo seguinte quesito. Se para nós o princípio da comparatividade de textos do Velho Testamento com o Novo, que podem atribuir ao próprio Yeshua o título de o Pai, se para nós esses termos de comparação não valem, então também para os trinitarianos esses termos de comparação não fazem sentido algum. Porque é uma regra pré-estabelecida por eles mesmos, que o texto do Velho Testamento, quando comparados com o Novo, não condiz com o que realmente está escrito. Mas no Novo são comparados. E aí nós vemos a problemática logo de cara. Por quê? Foi dito aqui que Deus gerou Jesus, o Espírito Santo gerou Jesus e Jesus se autogerou. Aí nós temos uma problemática. Jesus seria o seu próprio pai, né? Em primeiro lugar, já é um argumento incongruente, não é sólido. A gente vê muitas falibilidades, muitas brechas dele, apesar de ser bem construída a narrativa. Então Jesus, no caso, é o seu próprio pai. Porque se ele se autogerou, ele é o seu próprio pai. Não faz sentido. Mas se a gente for literalizar esse conceito. É por isso que muitos textos aplicados dentro do Evangelho de João e outros não são textos especificamente literais. E como eu sei disso? Quando ele vai se encontrar com Pedro, Tiago e João, que ele vai chamá-los para a missão, ele usa a expressão gar eglios. Essa expressão, traduzida para o português, eles vão traduzir assim, ó, é chegado o reino de Deus a vós. Só que lá, quando você traduz para o grego e vai fazer a análise morfossintática, Jesus está dizendo que eles estavam sendo preparados para uma vocação de algo que ainda viria. Tá entendendo? Então, esse é o problema da gente pegar o texto original e a gente não traduzir como realmente ele é, mas transliterar. Dá esse problema. Porque quando a pessoa traz para o português dizendo que criou uma tradução, mas muda o significado das palavras, perde totalmente sentido. Porque aí nós temos Jesus se gerando, o Pai gerando e o Espírito Santo gerando Jesus. Seria, porventura, o Espírito Santo o Pai de Jesus sendo uma pessoa distinta? Então nós vemos algumas falibilidades que até hoje a igreja não conseguiu resolver, vai precisar reformular, porque se eu trago esse conceito de essência, eu vou ter um problema com a própria física quântica. Porque não é quantificável a essência máxima divina do eterno Criador. Por quê? Porque não é tangível. Então aquilo que não é tangível não é essência. Não é essência. O Espírito Santo não é quantificável. Se ele não é quantificável, automaticamente ele não é tangível. Se ele não é tangível, ele não é essência. Jesus é matéria. Ele é a essência máxima. Porque ele tanto é tangível quanto ele é quantificável. Isso é explicado. Agora, sobre esse conceito que foi trazido aqui, né, pelo professor, que ele trouxe aqui, aliás, muito bem colocado, muito bem pontuado, né? A gente vê uma oratória muito boa, não é de
Nem de se surpreender, né? Porque ele é professor. Agora sim, nós temos um primeiro problema, mais um, com João 14. Por quê? Porque João 14, mais uma vez, ele responde todos esses textos que foram linkados aqui. Onde o Espírito Santo gera o Filho, onde o Pai gera o Filho, onde Jesus gera o Filho. Três, nós temos três gerando. Né? Então, automaticamente, nós temos três deuses supremos. Né? Vou até falar assim para não blasfemar, porque eu sei que Jesus é o próprio Deus, o Espírito Santo e o Pai. Né? Então, teríamos aí três deuses supremos. Só que, em João capítulo 14, quando o próprio Jesus vai fazer uso da expressão alon, ou halos, que aparece ali, o texto não fecha nessa narrativa, porque nós temos um exoforismo sendo aplicado ali continuamente dentro do anaforismo, que é contínuo na narrativa em questão. A perícope central ali do texto em si apresenta uma pessoa. Só que Jesus está dizendo que ele e o Pai vão fazer morada dentro de alguém, porém a pessoa principal da perícope do texto é o Espírito Santo. Aquele texto está tratando sobre o Espírito Santo, que é apresentado, Wesley, como o próprio Jesus e o próprio Pai nos versos seguintes. E a corroboração do texto é perfeita. A palavra de Deus não há contradições, ela não se desmonta. Eu posso utilizar da Bíblia para dizer que alguém está errado, em seu ponto de vista, baseado em algo que eu acredito. Mas sobre esse conceito de trindade e unicismo, ambos vão enfrentar problemas a vida toda enquanto existir. Porque se eu disser que uma pessoa é distinta, ele é professor de português, ele sabe, é uma pessoa diferente. Não é uma pessoa igual. Mas distintas, co-iguais, da mesma essência. Cai por terra a questão da mesma essência, porque não é quantificável nem tangível o Pai e o Espírito Santo, e aí nós vamos ter que reconhecer que o Verbo estava em Jesus, e aí resolveria o problema. Jesus como Pai. Essa é a primeira questão, por não ser tangível. A segunda questão é que quando Jesus usa a expressão alhos para falar de outro consolador, o mesmo Deus vai falar para Paulo e para Timóteo que ele é o dono de toda a consolação. A palavra que aparece ali repetidas vezes é paracleses, que significa que Deus é o único dono da consolação indivisível. Então, se eu falar que os atributos de Deus são comunicáveis, já não é mais Deus. Por quê? Porque os atributos de Deus são incomunicáveis. São incomunicáveis. A gente entende isso. Claro que talvez eu esteja falando de uma maneira lógica que não faça muito sentido pelo fato de estar falando logicamente. Mas eu tenho certeza que o professor Jeremias está entendendo o que eu estou falando. Então, tem coisas na Trindade que é questão de fé. Eu tenho que admitir isso, irmãos. Tem coisa na Trindade que é questão de fé. E eu não tenho fé suficiente para crer nisso. Então eu fico com a solidez do texto que aponta para mim que Jesus é o Pai. Quando nós chegamos no Velho Testamento, nós vemos que Deus, ele é o dono de toda a graça. Que ele é o dono de toda a graça. E que os espíritos dos profetas estão ali estão profetizando, né, estão sendo usados pelo Espírito. Saul quando rasga o boi, Sansão quando briga com os homens lá. Mas em Coríntios, capítulo 2, versículo 17 em diante, se não me falha a memória, vai dizer que Deus ali, ele é o próprio Espírito. A narrativa, a construção textual que apresenta ali o pneuma hagios, pneuma theos, paracletos theos, que nasce ali dentro daquele texto, fecha no verso 18 dizendo que Deus é aquele Espírito ali, não um distinto. Agora, por que Jesus referia-se sempre usando Pai, faz isso, Pai, faz aquilo? Está na Bíblia. Yohanan falou sobre isso. Yohanan disse o quê? Yohanan disse, por que não revela a eles este mistério? E ele estava falando sobre o mistério da divindade de Deus, como Jesus sendo o próprio Deus. Aí ele diz, agora não convém eles a saber, e outros não convém saber porque estão andando na cegueira, não querem abraçar a verdade. Estava falando sobre os Kohanins, né? E os Yalhudins ali. Não sobre os Talmidins, né? Não sobre seus discípulos. E ele revela esse mistério em João. Porque quando ele se encontra com os fariseus, que ele olha para o homem doente, ele diz, teus pecados estão perdoados. Como bom judeu, todo judeu sabe que nenhum homem tem poder de perdoar pecados.
só poderia perdoar se de fato o próprio Deus estivesse encarnado ali. E por que Jesus não dizia que ele era o próprio Deus? Ele disse. Ele disse. Os trinitarianos, me dá um texto que Jesus disse que é o Pai. Mostra-nos o Pai, Senhor. O apóstolo perguntou. Com isso estaremos contentes. Há tanto tempo estou com vós, primeira pessoa do singular. Ele disse que ele era o Pai. Mas me dá um texto ele dizendo para os fariseus. Não podia, que ele ia morrer mais cedo nem cumprir o propósito. Todo mundo sabe que ele acelerou o processo. As bodas de Caná provam isso. Os demônios que se encontram com ele, os gadarenos, provam isso. Vieste nos atormentar, Jesus, filho do Deus Altíssimo, antes do tempo. Eles sabiam que o tempo deles estava se encurtando. Mas, quando eles dizem assim, nós não queremos te matar porque tu quebranta o Shabat. Mas nós queremos te matar porque tu, sendo homem, fazes-se igual a Deus. Então, automaticamente, nós temos dois deuses. E os próprios fariseus reconheceram isso. Ou eles, do judaísmo, aceitam, nossos irmãos, meus irmãos, que Jesus é o verbo encarnado, que é isso que a Bíblia ensina. No princípio era o verbo estava com Deus. Eu não vou nem falar de grego não, porque aí vai consumir meu tempo. E ele era. Se eu fizer uso desse verbo aplicado aqui no passado, era Deus, ou mesmo colocar como os testemunhos de Jeová, era um Deus, eu vou colocar como um Deus à parte. Aí eu vou cair naquela oração de João que diz, essa vida eterna que creio em ti como verdadeiro Deus, e a Jesus que enviar. Aí eu boto Jesus à parte. Aí fica duas pessoas, como um Deus soberano e um Deus menor. Então, a meu ver, professor Jeremias, Jesus é o verdadeiro Pai. Muito obrigado. Deixe a sua pergunta, Baruch. A minha pergunta é, se Jesus Cristo ensinou a Trindade, por que os apóstolos não batizaram no nome da Trindade? Muito obrigado. Ok, tempo parado, a gente está com um tema aqui teológico. Preciso crer na Trindade para ser salvo? Jeremias. Rapaz, com todo respeito, meu irmão em Cristo Baru não entendeu ainda a economia da teologia sobre a Trindade. Porque, veja, ele citou um dos textos trinitarianos mais fortes e irrefutáveis, que mostra de forma muito clara três pessoas distintas. E eu cansei já de fazer análise tática aqui sobre esse texto. Mas João 14,16. Cargo erotessoton patera kai halon. Parakleton dexe rima ina et met rimun eston aiona. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Está aqui no grego a palavra é alon. Será que Jesus ficou doido de colocar alon? Ô Jesus, me ajuda aí. O Baru está dizendo que é uma só pessoa. O senhor vai dizer que é outra? Porque alon é outra. Por que o senhor foi fazer essa confusão? Se o senhor não é Deus de confusão. Não, Jeremias, não está nada de confusão. Você está entendendo bem. Alon é outra. É outra? Então beleza. Que é o que também? Parácleton. Que é o consolador. Outro consolador. Ó, alon, outro, que segundo o Champlin também vai dizer que uma escola vai afirmar que é outro ser da mesma espécie ou apenas outro ser. Então aqui, Baru, não tem como o irmão sustentar esse primeiro texto que é para uma só pessoa. Aí de novo, né? De novo, quando a gente faz análise sintática desse texto. Eu rogarei ao Pai. A análise sintática você começa pelo verbo. Aí vamos lá. Diz assim, eu rogarei. Quem rogará ao Pai? Eu. Achei o meu sujeito. Agora, já que eu achei o meu sujeito, que é e eu, né? E eu é o meu sujeito. Agora eu quero classificar esse sujeito. A classificação do sujeito, Baru, é quando a gente acha o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante. A palavra mais importante é a conjunção kai, que é e, ou apenas o pronome eu? Eu. Então aqui nós temos o núcleo do sujeito. Classifiquei o sujeito, que ali é o núcleo do sujeito, então sujeito simples. Anota aí, primeiro sujeito simples. Eu rogarei ao Pai, vírgula, e ele, conjunção aditiva, que vai fazer um conectivo, e ele vos dará. Quem é que dará? O verbo aqui de novo, outro verbo. Vamos fazer a pergunta para o verbo. Quem é que dará? Outro consolador. Ele. Não, e ele.
De novo, nós temos a conjunção a, kai, que é e um outro pronome, só que agora na terceira pessoa do singular, ele. Vamos classificar o sujeito, já que nós encontramos aqui esse sujeito. Qual que é a palavra mais importante aqui? O núcleo do sujeito. E ou ele? Ele. Então nós já temos aqui o núcleo do sujeito, portanto aqui é um outro sujeito simples. Este sujeito simples, com o eu, já são dois sujeitos simples. Em orações diferentes, senão a gente vai cair naquele problema que um dia eu fiz uma análise sintática equivocada aqui. Achava que era sujeito composto e, na verdade, são dois sujeitos simples. Né? E duas orações. Rogarei e dará. Cada verbo constitui uma oração. Dará outro consolador. Para que fique convosco para sempre. De novo, vamos fazer a pergunta para o verbo. Para que fique. Ficar é verbo. Certo? Então aqui o sujeito já não está expresso na oração. Para que fique o sujeito não está expresso, mas ele existe, ele está aqui. Agora você vai perguntar para o verbo, para quem fique, para que ele fique. Então aqui esse sujeito é um sujeito oculto, elíptico, desenencial. Então nós temos dois sujeitos simples, Baru, que um não é o outro, e um sujeito oculto. E para acabar, meu irmão Baru, é Alon. Não tem como resolver isso, se não admitir que é Alon, outro ser. A briga está se é outro ser da mesma espécie, por uma semântica, que uma escola diz que é, outro diz que é apenas outro ser, mas a tônica do discurso, irmão Baru, é que é outro ser. Jesus criou um problema para você que é unicista, meu querido. Porque é outro ser, não é ele. Então se um trinitariano disser, só Baru, eu tenho dificuldade de acreditar numa só pessoa, por causa da palavra Alon. Não tem como você resolver isso, senão aceitar o que está escrito. O irmão mesmo disse, deixa para lá negócio de tradição, negócio de paz da igreja, que manda é a Bíblia. Pronto, Jesus usou a Bíblia. Jesus é a chave hermenêutica, é Alon, é Alon. Aí um outro texto aqui, Baru, que eu acho que é uma pedra no sapato para os unicistas, está em João 5, 31, 32. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim. E sei que o testemunho dele é verdadeiro. Baru, segundo Jesus, se ele for o Pai, o testemunho dele é mentiroso. Tá aqui, ó. Se eu testifico de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Agora vamos aplicar uma hermenêutica, que é quando a gente pega um texto que dialoga com o outro. Vamos lá. João 8, 16. E se na verdade julgo, o meu juízo não é verdadeiro. Olha, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. De novo, e se na verdade julgo, peraí, eu errei aqui, eu falei não, mas é o meu, vamos lá. Se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Agora sim. Então Jesus está dizendo o que aqui, Baru? Conforme aquele texto de João 5, 31 e 32. Se eu falo sozinho, eu sou mentiroso. É isso que ele está falando. Se eu falo sozinho, não vai ter como prevalecer o meu testemunho. Aí em João 8, 31, 16, Baru. Se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro. Porque não sou eu só, mas o meu Pai que me enviou. Olha aqui, ó. O último prego do caixão aí, ó. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Baru, vamos supor que Jesus, Baru, na concepção do unicista, seja o corpo, né? O corpo é Jesus. E a parte cristológica, que é a parte mística, é o Pai. Vamos supor que seja isso. E ali é uma mesma pessoa. O problema está aí. Aí eu diria na maior tranquilidade que Jesus é mentiroso, Baru. Se a casca de Jesus é a constituição do mesmo ser que é o Pai, conforme o irmão citou, Felipe, eu estou aqui há tanto tempo. Não é assim, Baru. Jesus quis dizer que ele é a expressa imagem do Deus invisível. Por quê? Aquele Deus que é invisível, que habita na luz inacessível, agora é acessado e é visto por alguém chamado Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, que diz que ele é a expressa imagem da sua pessoa. É a imagem exata da sua pessoa. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz que ele é o protótocos, o primogênito de toda a criação.
Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, aquele que é invisível, que é inacessível, tornou-se acessível e visível por Jesus Cristo. Então, Baru, como que o irmão resolve o Alan, sendo que o irmão vai dizer que é a mesma pessoa? E agora, Baru, como que o irmão resolve João 5, 31, 32, se eu falo sozinho, meu testemunho é mentiroso? Há outro que testifica de mim. Essa é a pergunta para o Baru. Ok. O tema é preciso crer na Trindade para ser salvo. Vai lá, Baruch. Vocês veem, né, que o professor Jeremias começou até bem, mas no final ele deu um tiro no pé, dizendo que o próprio Deus estava ali em Jesus, né? Querendo ou não, irmão, o trinitariano vai atirar no pé, não tem ponto de correr. Eu perguntei por que os apóstolos não batizaram no nome da Trindade, ele não respondeu, ele chamou para João 14:17, que eu já tinha explicado, levou para o grego para ver se a gente ia se apavorar com isso. A gente conhece o grego, línguas semíticas, a gente não tem problema com isso. Só que esse texto que ele mesmo trouxe para trabalhar aqui é um texto interessante, porque o texto que ele trouxe, ele não acaba ali, ele diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não vê, nem o conhece. Olha aqui para quem ele vai apontar. Olha para quem ele vai apontar. Vós o conheceis. Mas ele não vinha ainda. O professor não está dizendo que Deus ia mandar ainda. E como é que os apóstolos conheciam alguém que não tinha nem chegado? Que não estava ali naquele lugar? Anota, professor, para fortalecer os argumentos do Senhor. Não quero lhe prejudicar, eu quero lhe ajudar. Eles não conheciam. Nós precisamos trabalhar isso aqui no grego. Fortalecer essa parte aqui para poder a Trindade ficar mais sólida e edificável. Eu estava conversando com um amigo meu trinitariano desses dias, ele disse: você me ajuda com isso aqui? Ajuda, irmão. Embora não creia, mas eu lhe ajudo, porque nós somos servos do mesmo Deus. Se for para combater a heresia, estamos juntos. Né? Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Eles não tinham recebido ainda. O que eles receberam foi uma porção do sopro do Espírito Santo. Manifestação para iniciar o ministério. Isso aconteceu com os profetas, isso é comum. Agora, de fato, receber de fato... Até perguntaram, como é que fulano estava lá, aquele velhinho que recebeu Jesus e orou para ver os dias de Jesus? Tem um texto aí que diz que ele tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo já se manifesta ali para Maria, né? Gerando a Cristo. Nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Jesus estava falando dele mesmo. E como eu sei que Jesus estava falando dele mesmo? Porque ele continua: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem deixa órfão é pai. Não é filho, não é tio, não é primo. A narrativa começa na construção do envio do Espírito Santo e depois Jesus fecha com chave de ouro a perícope central no verso 18, dizendo: não vos deixarei órfãos. É ele está falando dele. O texto é claro. Claro que se eu for fazer uma hermenêutica, uma exegese, uma análise morfossintática dentro da língua portuguesa e não levar para o grego, eu não vou entender isso aqui. Porque para as pessoas que estavam de fora, literalmente era um mistério. Mas Jesus estava falando sobre ele. Aí ele continua dizendo assim, ó: ainda um pouco e o mundo não me verá mais. O texto está falando sobre o Espírito Santo, mas Jesus está se colocando dentro da oração. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Só tem vida quando o Espírito Santo entra dentro da vida da pessoa. O apóstolo Paulo enfatiza isso aqui um monte de vezes. Inclusive, ele vai dizer que a pessoa que vive em deleites, embora ela esteja viva, ela está morta. Ele nos vivifica através do Espírito Santo por meio da fé. Efésios capítulo 2 diz que essa fé que nasce dentro de nós recebemos o dom de Deus, que é a vida eterna. Não como os calvinistas pensam que é a fé. Né, e tal. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai. Veja onde ele está. Eu estou em meu Pai, não é o Pai estando em Jesus agora, não é o verbo tão somente distinto aqui, né, como é falado, mas Jesus, naquele dia saberão que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aqui fala de unidade. Aqui fala de unidade. Por que fala de unidade? Porque lá no Apocalipse, quando vai falar sobre o trono, não dá as dimensões do trono. Não dá as dimensões do trono. Fala que ali no trono estava ancião, estava não sei quem, papapá, não sei o que. Apresenta lá Jesus. Aí apresenta Yeshua lá. E tomou da mão daquele que estava sentado no trono e tal. E abriu o selo. Quando é alguns versículos na frente, diz que esse que está sentado ali é o Cordeiro.
Então eu não vejo problemática nenhuma com esse texto. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Mas Jesus já tinha aparecido. Ele já havia se manifestado. Então são questões que, querendo ou não, vão precisar ser trabalhadas com um pouco mais de delicadeza, precisam ser trabalhadas com calma, porque acaba dando muita brecha para as pessoas construírem narrativas e falácias, trazendo heresias em cima desse conceito. Em cima desse conceito, que acaba sendo um dos conceitos primordiais para a fé trinitariana. Agora, veja bem, eu serei condenado se eu não crer na Trindade? O texto de Marcos, que foi a primeira citação que o professor Jeremias citou na introdução da mensagem dele dentro dos 2 minutos, vai trazer a seguinte mensagem: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O requisito para ser condenado é não crer. Não está sobre a questão de, não crer na Trindade. Não crer no Filho já era, não crer no Espírito Santo, não crer em Deus. Por quê? Porque não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então o requisito para ser salvo é crer em Jesus e ser batizado. E o requisito para ser condenado é não crer. Não, a pessoa não é condenada porque não crê na Trindade. Não tem embasamento bíblico para defender isso. 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Então ainda são beneficiados com sinais. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e beberão. E vocês conhecem esse texto aqui. Então nós temos uma problemática muito grande aqui, porque esse texto ele corrobora para o unicista e para o trinitarista. A qualificação de quem crê para a salvação aqui é a própria manifestação dos dons. E eu vejo trinitarianos e unicistas sendo usados pelo mesmo Deus. Por quê? Porque creem. Não é porque um crê na Trindade e o outro não crê. Não, é porque eles creem em Jesus. Essa é a questão. Esse é o requisito de salvação. Tanto que quando isso foi implantado, na época, quem não cria tinha que se esconder, porque senão, meu irmão... Então foi imposto de uma forma obrigatória. Né? Foi imposto de uma forma obrigatória. Vamos ver aqui a chave do texto. Esse texto aqui ele tem uma chave linguística muito poderosa e forte, que é pistepetis kai veftisteite, ou seja, o centro da fé, o centro da fé, é Jesus. Jesus é o centro. Crê e for batizado. Crê em quem? Em Jesus Cristo. Através de quê? Através do Evangelho. Se você creu no Evangelho de Cristo, se você foi batizado, você será salvo. Acredite, irmãos, Trindade não é critério para salvação. Não é critério para salvação, é uma questão de fé. Porque as expressões idiomáticas que aparecem em Atos dos Apóstolos 38 ali, essas expressões que aparecem aqui, kai dietak sestor armas naistamatite kai katevikan kai odio estonero kai o filipos kai eunucos. Batismo do eunuco foi a manifestação da crença daquele homem nas palavras de Filipe ensinando sobre Jesus. Sobre Jesus. Até porque para onde ele ia, nós sabemos de qual reinado ele vinha, para onde ele ia não havia esse tipo de ensinamento. Nem sequer que Cristo seria o Salvador. Isso aqui foi o conceito. Esse conceito que é apresentado aqui no Velho Testamento, né? Avir hanatzir versir hashiom. Avir hanatzir versir hashiom. Jesus é o Pai da eternidade. Jesus, vou repetir, ele é o Pai da eternidade. Sobre o conceito de criação que foi abordado aqui, o livro do profeta Ishaiah, ele vai nos dizer, no capítulo 44, Passuque 24, assim diz Adonai, o teu Redentor. Jesus é o Redentor. Então nós temos dois. Aquele que, já que Jesus não é o Pai, então nós temos dois. Eu estou fazendo uso da fala do professor Jeremias com todo respeito, que ele disse que o Filho não é o Pai. Então nós temos dois, né? Assim diz o Senhor, o teu Redentor. O que para mim não teria problema nenhum, porque se a Bíblia está dizendo alguma coisa, eu não tenho problema com isso. O teu Redentor, aquele que te formou desde o ventre materno. Eu, Adonai, eu fiz tudo sozinho. Eu estendi os céus e firmei a terra. Ou Jesus é o Pai que fez todas as coisas, ou ele não pode ter ajudado o Pai. Não pode ter ajudado o Pai. Por que ele não pode ter ajudado o Pai?
Porque aqui já é outra questão. É reformulando a mesma pergunta que o professor Jeremias fez para mim. Aqui Deus se faria mentiroso. Se Jesus diz que se ele dá testemunho dele mesmo, que tem que ser do Pai também, papai, não sei o quê, porque senão é ser mentiroso, vale para cá, para Deus, para o próprio Pai. Porque se crermos agora, então, se o unicismo faz Jesus de mentiroso com essa narrativa que o pastor me fez a pergunta, então o trinitarismo faz o próprio Pai de mentiroso ao dizer que Jesus o ajudou, ou que o Espírito Santo o ajudou, sendo que o próprio Deus está dizendo que ele mesmo fez tudo sozinho. Eu queria que o professor Jeremias, por favor, fizesse uma dissertação cognitiva, tangível, para nós, de Isaías 44, 24. Muito obrigado. Ok, tá aí feita a pergunta, deixa eu parar o tempo dele aqui. O tema é: preciso crer na Trindade para ser salvo? Jeremias. Bom, para começar, vamos esclarecer o que não ficou claro. O Baru disse o seguinte: como que os discípulos ainda iriam receber o Espírito se Jesus disse que está convosco e vós o conheceis? Baru, eu estou dizendo Baru porque parece que foi o Baru que me disse que não é Baruque, é Baru, né? É isso? Ou é Baruque? Ah, beleza. Então, o próprio Baru não entendeu ainda que as revelações de Cristo, de Deus, do modo geral, elas se dão de forma paulatina. No Primeiro Testamento, Deus era a fonte de todas as coisas, do bem e do mal. O judaísmo reverbera esse discurso. Jesus destoa desse discurso. Como que eu sei disso? Veja, no Primeiro Testamento, Elias disse: eu sou homem de Deus, me honre agora, queime todo mundo. E fogo desceu do céu e matou todo mundo. No capítulo 9 do Evangelho Lucano, Jesus está respondendo a Tiago e a João, que diz: os samaritanos não te receberam. Quer que façamos como Elias? Ore a Deus e desça fogo do céu e mate a todos? Jesus diz no versículo 55: vós não sabeis de que espírito sois. Foi uma afirmação. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas salvar e buscar o que se havia perdido. Baru, Jesus está dizendo que eles não sabiam de que espírito sois. O irmão acabou de pegar o pé da letra e dizendo que eles sabiam de que espírito sois. Então aqui nós só temos duas sentenças. Ou você está certo e Jesus está errado, ou você está errado e Jesus certo. O irmão não compreendeu ainda. Porque quando eles passam a conhecer o Espírito Santo, é o espírito de amor, Baru. É o espírito de deixe para lá. É o espírito de levar desaforo. É o espírito de deixar de ser como os judeus do Antigo Testamento, dente por dente e olho por olho. Se alguém me bater, vai apanhar também. Se alguém te bater na face, oferece a outra. Agora mudou. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. E para ver mais uma vez, Baru, então já está esclarecido. Eles só estavam conhecendo o espírito de amor depois. Mas ainda não tinha sido derramado o Espírito Santo sobre eles, Baru. Fica bem claro isso. Não sabeis que espírito sois foi uma afirmação. Em Hebreus, Baru, no capítulo 1, versículo 6, e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então o Pai introduz o Filho, aqui já está na eternidade, no momento que não... A gente fala momento, mas é um erro, né? Não tem tempo, não tem hora, é eternidade, é sempre, sempre. Então, Deus fez o seguinte, ó: e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se é outra vez, então quer dizer que foi a primeira vez. Primeira vez na encarnação. A segunda vez no relacionamento agora entre pai e filho, porque quando Jesus retoma a sua natureza divina, ele mantém um aspecto humano. Tanto que Paulo diz: há um único Deus, um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele ainda tem mão, tem tal... tem essas constituições ainda, tá? Não é nenhuma linguagem antropomórfica, ele continua assim, só que com o corpo glorificado. Aí esse Deus aqui, que diz: eu lhe serei por pai, não é Jesus. E ele me será por filho. E dá ordem aos anjos para que o adorem. Ué, como assim, Baru? Se é o pai, dá ordem aos anjos para adorar outro? Não, deu ordem aos anjos para que
para que fosse ele mesmo adorado. Então tem um problema aí. No versículo 7, e quanto aos anjos diz, e o que dos seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo. Mas do filho diz, ó Deus, Baru, estou gostando de ver que o irmão está sabendo, eu não sabia dessa tua habilidade com a língua portuguesa. É sério, você sabe que você é meu mestre. Estou gostando de ver porque você está trazendo sínteses e gramaticais muito, muito boas aqui. Eu estou ficando feliz com isso. Estou aprendendo muito, é verdade. Aqui, Baru, nós temos um vocativo. Olha aqui, ó, no versículo 8, mas do filho diz, ó Deus. Quem está dizendo aqui é o pai, está chamando o filho de Deus. Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade e cetro é o cetro do teu reino. Amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus. Então realmente são duas pessoas que o texto deixa claro que uma chama a outra de Deus, Baru. É um problema, porque agora tu vai ficar assim, caramba, quem estava aqui na rolagem que diz que é cristão e estava aqui dizendo, Jeremias crê em 3 deuses, aqui está mostrando duas pessoas, uma chamando a outra de Deus. Agora, eu me rendo diante do evangelho, Baru, porque por mais que nós tenhamos aqui duas pessoas chamando uma a outra de Deus, e são pessoas distintas, e separadamente uma chama a outra de Deus, não diz que são deuses. Legal, porque a gente acredita em um só Deus, subsistente em 3 pessoas distintas. Aqui, Baru, é uma outra pedra no sapato para o unicista. Porque o unicista não vai conseguir fazer outra coisa senão distorcer isso aqui. Espera aí, eu acredito que é uma só pessoa. Você acabou de reiterar várias vezes, até um pleonasmo, reiterar já é repetir, que Jesus é o próprio Pai. Se Jesus é o próprio Pai, esse diálogo aqui, hein, Baru? Esse diálogo aqui, que loucura é essa? O Pai está falando para ele mesmo lá na eternidade, olha, eu te serei por Pai e tu me serás por Filho. Algumas já para tudo aí. Tá igual o Alto tá Compadecido, não tô entendendo nada. Mas o senhor não é o Pai, o senhor tá falando com quem que vai ser o Pai? E será outra vez pro Pai? Me esclarece aí que eu tô ficando doido aqui. Baru, a conta não fecha. Nós temos aqui, no mínimo, 2 pessoas distintas. No mínimo. Então, eu acho que... Aí, 23 minutos para mim já. Eu acho que não precisa ir tanto, né? Na totalidade aí, o Wesley, quanto foi aí de tempo? O Wesley é doido para rir. Ele fica doido para rir, rapaz, ria. Fala, Wesley, a totalidade do tempo. 10 minutos ou... 40 minutos para cada um, ó. Mas é muito, né? Não, se vocês quiserem ir até a 30, tá tudo bem. Para mim 30 tá bom. Tá bom. Então, Baru, a pergunta que eu faço é a seguinte. Esse texto aqui, de Hebreus, nós temos os diálogos com Salmo 2, verso 7, eu lhe serei por Pai, né? Salmo 45, verso 6 e 7. Salmo 110, verso 1, disse o Senhor, meu Senhor. E Atos 7, 56 são as chaves dialógicas desses textos. No Atos 7, 56, é aquele negócio lá do Estevão ver Jesus em pé à mão direita de Deus. E aí, Baru? É uma pessoa? São 2 pessoas? O irmão não resolveu o problema quando o irmão disse assim... Jeremias foi para outro texto. Na verdade, foi você que trabalhou o Paráclito e o Alan e não esclareceu. E eu disse, esclarece aí. Como que o Alan é outro ser? Se você está dizendo que só existe um ser, esclarece. Você tem que esclarecer. Não esclareceu. Eu fiz análise sintática, Baru. Mostrei 2 sujeitos simples e um oculto. E mostrei que é um período composto com 3 orações. Eu rogarei, ele vos dará, para que fique. Período composto. Eu fiz análise sintática. O irmão não fez. Então o irmão prova aí pra gente que eu estou errado. Porque até agora, Baru, Jesus está passando como mentiroso pelos unicistas. Porque se eu falo de mim mesmo, se ele for o Pai, o testemunho dele é mentiroso, Baru. E agora? Aí você diz o seguinte, não, eu criei tudo lá em Isaías por mim mesmo, eu fiz isso. Aí, Jeremias, são 2 ou um só? É uma só natureza. Por isso que diz que é um só. É nesse sentido. Mas quando a gente lê, Baru, Efésios capítulo 4, diz
um só Deus, não, diz lá, um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai. Esse Deus e Pai não é a primeira, não, está lá no último, tá? Você vai agora, pode trabalhar então. Trabalha os textos aí. Ok, vamos lá, deixa eu parar o tempo do Jeremias. Vai lá, Baruque. Eu quero esse corte aí, né? Um só Deus, depois eu quero esse corte. Eu também quero o corte que o professor Jeremias disse que o pai declara no vocativo, e eu concordo plenamente, que o filho é Deus, e aí ele conclui a fala dizendo que não é porque é dois deuses não, mas se for literal, é isso que o texto está dizendo. Bem, vamos lá. Então temos dois deuses, eu não tenho dificuldade de crer nisso não, se realmente a Bíblia estiver dizendo que são dois deuses, porque ali está dizendo que são dois deuses, literalmente. Se eu acreditar que o pai é uma pessoa, e ele está dizendo que o trono do filho subsiste, então temos dois. Não tem o que discutir, o texto é claro. Se levar para o grego, para onde for, o texto é claro. Quando a Bíblia menciona Pai, Filho e Espírito Santo, João 14, 17 e 20, já foi explicado sobre isso que o professor Jeremias falou. Jesus falou que ele é o próprio Deus. Só que ele é o próprio Deus e o próprio Espírito Santo, e que o Pai é ele, junto, eu e o Pai viremos e fazemos morada nele, através de quê? Espírito Santo. Que ele diz que os apóstolos não conheciam, mas o texto é claro que diz que eles conheciam. Jesus quem falou. Não estava falando de um espírito distinto, né? Estava falando especificamente sobre o dom do amor. É tanto que João, quando ele vai pregar a sua carta, ele confirma isso quando ele vai dizer: se vocês dizem que não amam a Deus, que vocês não veem e não amam seu irmão, você é mentiroso. Era sobre isso que Jesus estava falando. João escreveu sobre isso. A Bíblia não deixa lacunas, vácuos nenhum para que a gente venha interpretar que os apóstolos saíram jogando palavras ao vento, que não procede, o que não é verdade. E outra coisa, os apóstolos nem sequer conheciam a doutrina da Trindade, porque foi uma coisa que foi surgir do século II até o século IV. Os apóstolos não tinham entendimento do que era Trindade. Então, querer jogar lá dentro um conceito teológico que nem sequer existia ainda, como muitos outros, porque se eu for afirmar que os outros conceitos teológicos que surgiram não estão na Bíblia, a Trindade também não está, então cai por terra. Se eu for partir dessa premissa de que tudo o que veio surgir, conceitos teológicos, depois da Bíblia, então a Trindade também cai por terra. Porque nessa mesma época que essas pessoas decidiram esse concílio, também decidiram a virgindade perpétua de Maria, a assunção de Maria. O que me qualifica teologicamente para dizer que essa parte dessa ideia dos padres é verdadeira e o resto não? Por que eu não aceito a assunção de Maria? A virgindade perpétua também? Não, mas não está na Bíblia, a Trindade também não está não. O que aparece lá é Pai, Filho e Espírito Santo. Temos que ser honestos com o texto. Então, tirar uma parte de um conceito de concílios pagãos, né, que trazem esse conceito introduzido dentro dos tempos presentes, não combina, não vai combinar. Por quê? Porque vai acabar testificando contra a crença, né? Vai acabar testificando contra aquilo que realmente está escrito na Bíblia. Todo mundo sabe que a definição de trindade, né, que é a palavra que vem do latim trinitas, que significa três, e tríade, não é um, se é três, não é um. Equivalente no grego a tríados, né? E a trindade na Bíblia veterotestamentária, ela não aparece em hipótese alguma, né? Aí os trinitarianos têm um conceito que no neotestamentário existe Deus em três pessoas, uma doutrina desenvolvida por eles, né? Essa regra, ela declara: cremos em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Até eles não dizem que cremos em Deus como pessoa, cremos em Deus, é o credo principal. Aí fala Pai, Filho e Espírito Santo. Qual que é a definição? É uma doutrina cristã que define que Deus, como três pessoas em uma só, ou é três ou é um. Essência, eu já expliquei sobre a essência que não é quantificável, e as três pessoas são o Pai. Então a Trindade, uma hora ela acerta, mas ela puxa para fora e divide. Outra hora ela acerta, ela mesma reconhece que aqui Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela mesma reconhece, só que ela precisa dividir para ter um Deus maior, um Deus menor e um Deus pequeno. Não é o caso do professor, é claro. A Trindade, meus irmãos, na visão deles, é uma forma de reconhecer Deus em três pessoas, né? Com essência divina. Agora, isso aqui parece com o quê? Eu não queria mostrar isso aqui, mas eu vou revelar. A gente que estuda a língua semítica, a gente sabe de onde a Trindade ela nasceu. Os sumérios antigos, prestem atenção no que eu vou falar. Os sumérios antigos, eles tinham os deuses supremos,
E eles tinham 3 deuses co-criadores. Co-criadores, co-iguais, co-eternos. Eu estou falando dos sumérios. Essa transição, ela adentrou a Grécia Antiga e a Roma pagã. Ela conseguiu, não sei como, reviver e chegar até do século II até o século IV. Não me pergunte como ela sobreviveu, também não sei. E aí surge esse conceito do Deus Trino coigual, que é um dos pilares principais dos sumérios. Qualquer pessoa que estuda a história antiga, antiga mesmo, quando eu digo antiga, eu me refiro a voltar à antiguidade mesmo da fé cristã, da adoração, de todo o conceito que seja adoração, né, a Deus. Aí eu quero esclarecer uma coisa aqui muito importante, que não foi esclarecida aqui, que é essa subdivisão que acontece e que logo depois é colocado uma co-conjunção. Nós temos aqui um texto muito interessante. Deixa eu só procurar porque fechou. O ladrão na cruz, né? Esse episódio aqui do ladrão da cruz, muitas pessoas vão descartar, em que tão somente ele pediu para que Jesus se lembrasse dele, Atos 19:2, né? Também tem outra menção de que quando Paulo encontra os discípulos em Efésio, ele pergunta para os discípulos de João, se eles haviam recebido o Espírito Santo quando creram. Eles vão responder que não tinham ideia do que era Espírito Santo. Mas por quê? Porque os apóstolos não haviam ensinado esse conceito? Não, Jesus havia ensinado, os apóstolos haviam ensinado. Quando Paulo vai apresentar o Espírito Santo para aqueles discípulos, a condição para a salvação primária dentro do texto é ser rebatizado no nome de Jesus. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhum batismo no nome da Trindade, mas você vai encontrar Pedro batizando inúmeras pessoas no nome de Jesus. Os apóstolos batizando muitas pessoas no nome de Jesus. Então, no mínimo, para defender a Trindade com base na fé cristã trinitária, eu precisaria, no mínimo, já que é uma doutrina absoluta primária para a salvação, um batismo no nome de Jesus. Agora, a pergunta é, se Jesus, agora vamos para aquela questão do é mentiroso ou não é, né? Como o professor fala. Se Jesus pediu para batizar no nome da Trindade, os discípulos não batizaram no nome de Jesus. Eles entenderam a mensagem errada, porque pelo que o professor Jeremias falou aqui, deu a entender que eles entenderam a mensagem de Cristo errada. E está gravado, né? Ainda bem que está gravado. Desobedeceram a Cristo, foram rebeldes, e o que é que a gente faz com as pessoas do Velho Testamento que não foram batizadas e não creram na Trindade porque elas acreditam em um único Deus? Porque se é pilar de salvação principal e fundamental crer, quem está morto não tem fé. Se eu for argumentar, não, mas eles morreram e foram resgatados depois. A própria Bíblia diz que não há fé depois que está... Por exemplo, Lázaro. Lázaro estava morto quando Yeshua chega para ele, ele diz assim, saia para fora, Lázaro. Qual fé que foi utilizada? Porque de acordo com a Bíblia, a pessoa precisa crer para ver um milagre acontecer. Quando Jesus fala, todo aquele que crê ainda que esteja morto viverá, Lázaro nem sabia disso. Nem tinha esse entendimento. Agora, se eu divido Deus em 3 e digo que nem o professor Jeremias disse, que o pai disse que o filho é Deus, aí no final da fala eu digo assim, mas não são 2 deuses, eu estou indo contra o próprio texto. Muito obrigado. Ok. Os 30 minutos do Baruch já foi. Agora, Jeremias, você pode discorrer até os 30 minutos. Olha, eu anotei aqui o que o meu irmão Baruch falou e ele achou que foi uma gafe. Não foi não, é proposital. Eu quero corte dizendo, quando o professor disse que
há um só Deus. Vai ficar melhor agora. Eu vou explicitar. Efésios 4, verso 6, verso 4. Há um só corpo. Quantas igrejas? O Apocalipse falou em 7 igrejas, né? Mas o corpo místico de Cristo, Baru, é um só. Legal? Um só Espírito. Olha aqui, Baru, para te ajudar, um só Espírito. Continua. Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, Baru, olha aí para te ajudar. Uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos. Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 8, versículo 6. Vamos ver quantas pessoas aparecem ali. Efésios falou que é um só Senhor. Vamos ver, ó. Todavia para nós há um só Deus. Quem, Paulo? Quem é? O Pai. De quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Presta atenção, Baru, presta atenção. Esse texto mostra que somente o Pai é Deus. Se a gente levar a ferro e fogo, Jesus não é Deus. Porque aqui está dizendo que só o Pai é Deus. E eu já demonstrei pelo Evangelho que Jesus não é o Pai. Se eu falo de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. O irmão não resolveu isso. Nós temos 2 pessoas. Há outro que testifica de mim, e na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. De 2 pessoas é verdadeiro, Baru. Se for um só, é mentiroso. Aí a gente se lascou, que Jesus é mentiroso. Com que autoridade eu diria isso? Com a autoridade das falas de Jesus. Se eu compreender, como o irmão compreende, que Jesus é o próprio Pai, Jesus é mentiroso. E como eu sei que são 2 pessoas distintas, Jesus é verdadeiro. Veja só, Baru. João, capítulo 17, versículo 3. João 17, 3. Sobre salvação, hein? E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Baru, quantos sujeitos nós temos aqui? O irmão, ó, anote aí, Baru, é a pergunta que eu estou fazendo. Quantos sujeitos nós temos aqui? João 17, verso 3. Lembrando, Baru, tu não pode dizer, meu querido irmão, meu mestre, tu não pode dizer que Jesus aqui é o próprio Pai. Porque Jesus for o próprio Pai aqui, Baru, vai dar ruim. O testemunho dele não é verdadeiro. Ele falou isso. Agora, Baru, que o irmão também não entendeu, é que Deus é uma natureza. Deus não é necessariamente, Baru, uma pessoa. Senhor também, quando no credo, por exemplo, da igreja, vai dizer que não há 3 senhores, mas um só Senhor. Aí ele fala que Jesus é Senhor, o Pai é Senhor, o Espírito Santo é Senhor, mas não são 3 senhores e um só Senhor. É porque a gente está falando, Baru, da unidade. Lá em Efésios capítulo 4, versículo, no Efésios que eu li lá, eu acho que é 4, 6 a seguir, aqui é a unidade da fé. A unidade da fé está dizendo que é um só Espírito. Esse Espírito, Baru, não é o próprio Jesus. Pô, como que eu sei disso? Porque Jesus disse, se alguém blasfemar contra o Filho, terá perdão. Contra o Espírito não tem perdão. Logo, um não é outro, Baru. O irmão ainda não resolveu a palavra Alon. O irmão ainda não fez uma análise sintática como eu fiz para desfazer 2 sujeitos simples e um oculto, Baru. São 3 pessoas distintas. Então, esse Espírito aqui de Efésio é o Espírito Santo, assim como esse Senhor é Jesus Cristo, que não é o Espírito Santo, e esse Deus e Pai é o Pai de Jesus. Ok. Ué, acabou? Acabou, 30 minutos lá, ó. 30-30, ó. 30-30, meus queridos. Muito Legal, bem. tá bom. É isso. Mas, ó, vamos lá. Vocês, debatedores, aceitam o pessoal subir para fazer pergunta para vocês? Dá só um stop aí que eu preciso tomar uma água, pegar uma água gelada. Toma uma aguinha lá, professor. Coloca aí. Coloca os irmãos aí. Tá, vamos apertar o Baruque aqui, porque a torcida aí tá com Jeremias, parece. Vamos apertar o Baruque aqui. Ó o Baruque como tá para vocês, ó. Pode vir que eu tô fervendo, olha lá. Muito bem.
O Cássio tá aí, o Cássio é um herege. O Fábio tem uma pergunta. O pessoal, nossa, 5 pessoas já querendo perguntar, cara. Eu acho que... Ô, Baruch, tu arrumou pra... Desmuta aí, Baruch. Fale comigo. Eu acho que o Baruch arrumou pra cabeça agora, cara. Eu acho que ele arrumou Nada, pra cabeça. nada. Eu tô muito feliz porque o professor Jeremias se tornou unicista nos comentários finais dele e tô grato, a missão foi cumprida. Só nele ter se tornado unicista